Salve galera, aqui quem fala é o De Broglie Heliotrop e dessa vez eu vou trazer para vocês tudo sobre o dano nos portais do Heliotrop, né? Como funciona o cálculo exato do dano entre os portais do Heliotrop. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero que a gente pode perceber é o seguinte, que o número de portais, eles não influenciam em nada no dano final. O número de portais que eu tenho em campo não influencia em nada no dano final. Você pode estar batendo por 2 portais, que é o mínimo, né? Ou pode bater por infinitos portais. O número de portais que está no campo não influencia nada. E eu posso dizer isso com certeza, porque já teve um bug no beta que o Heliotrop podia invocar infinitos portais. E eu tive a honra de jogar muito com esse bug e entender muitas das coisas sobre essa classe, né? Você jogava ali com infinitos portais ligando normalmente entre si. Aí você poderia fazer equidistâncias com infinitos portais, calcular o dano entre infinitos portais. Então isso foi bem legal pra gente conhecer a classe, né? E aqui eu tô mostrando pra vocês, olha, batendo com 4 portais, eu tô tirando 936. Se eu dar neutral aqui nesses dois do meio, batendo só sobre 2, também dá 936 o dano. Então a gente percebe o seguinte, que o número de portais ele não é importante para o dano final. Você pode bater por 2 ou pode bater por um infinito, que o dano final não vai mudar por conta do número de portais em campo, tá? Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o portal, o simples fato de você bater pelo portal, de você projetar um feitiço usando os portais do Heliotrop, só o fato de você fazer isso, não importa se você esteja usando 2 portais ou infinitos portais, ou 4 portais, que é o máximo no caso, né? O seu dano ele vai ser aumentado em 25%. O seu dano base vai ser aumentado em 25% só porque você está usando o portal. Então seu dano vai ser aumentado em 25%. Além desses 25% de aumento, você tem um aumento a mais, que é por conta do caminho da ligação. Do caminho da ligação que o portal de entrada está fazendo com o portal de saída. Mas eu vou explicar isso melhor. Não é a distância entre os portais de entrada e de saída, é o caminho da ligação. É a distância do caminho da ligação. O caminho que a ligação entre os portais percorre. Tá certo, pessoal? Então, eu vou falar isso um pouco mais a seguir. Então, pessoal, como eu havia falado antes, eu organizei aqui a formulazinha, né, do dano final sobre os portais. E agora eu vou ter que explicar a montagem dessa fórmula. Vou explicar como é que eu cheguei até ela. É o seguinte, o simples fato, como eu havia falado antes, né, o simples fato de você projetar um feitiço pelo portal vai aumentar o seu dano base em 25%. Não importa se você está projetando por 1, por 2, por infinitos portais, você vai aumentar o seu dano base em 25%. Aumentar o dano base em 25% é a mesma coisa que você multiplicar o seu dano base por 1,25, não é isso? Porcentagem. Você multiplica o seu dano base por 1,25, aí você vai estar fazendo um aumento no seu dano base em 25% e você vai ter o seu dano final. Só que não é só isso Só que não é só por causa do portal que seu dano aumenta. Também tem a ver, o aumento do dano, ele também tem a ver com o número de casas percorridas na ligação. Isso também não é igual à distância entre os portais, tá pessoal? A distância entre os portais, ela não é a mesma coisa aqui. O que eu quero que vocês percebam é o número de casas percorridas na ligação. Na ligação que os portais fazem entre si, certo? Tá, e no que isso vai influenciar, né? O número de casas percorridas na ligação, que eu chamei de N, ele vai ocasionar um incremento de 2 vezes N, onde N é o número de casas percorridas na ligação. Então isso vai ter um incremento de 2 vezes N%, além dos 25%, certo? Então, pessoal, se aumentar em 25% é a mesma coisa que multiplicar por 1,25, né? Como você tem agora um incremento de 2 vezes N%, simplesmente o seu dano final vai ser igual ao dano base, que multiplica 1 mais 2N mais 25 sobre 100, tá? Aí você vai estar multiplicando o seu dano base aqui, levando em consideração o incremento de 25% mais o incremento de 2N%, tá certo? E eu vou mostrar isso aqui
Eu vou mostrar isso aqui, por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui, ó. Meu dano base da minha ofensa tá dando 646 no pult, certo? Dando 646 no pult. Agora, como é que eu calculo esse número de casas percorridas? Ó, aqui tá o portal de entrada, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando com o último da saída e não incluindo o primeiro que entrou. Tá? Então foi 10. O número de casas percorridas, N é igual a 10. Se calcula assim. Tá? N é igual a 10. O meu N aqui é igual a 10. Isso significa que vai ocasionar um incremento no aumento de 25% de 2 vezes 10, 20%. Então, em vez de multiplicar por 1,25, eu vou multiplicar por 1,45, que é a mesma coisa que jogar nessa fórmulazinha aqui para averiguar isso. Então, eu vou multiplicar meu dano base, que eu vi lá que foi de 646, por 1,45, pessoal. Tá? Vou multiplicar meu dano base por 1,45. Então, vamos fazer isso na calculadora para ver quanto dá. Então, pessoal, a gente viu que tinha 10 casas de distância, né? O caminho da ligação era igual a 10 cédulas do caminho da ligação, né? 10 vezes 2, um aumento de 20% em cima do aumento de 25%. Então, 20 mais 25, 45%. Então, simplesmente eu vou pegar o meu dano base, que era de 646, e multiplicar por 1,45. Tá certo? Que é os 25 mais 20%. Dá 936. E aí eu observo aqui, ó, que o dano dá exatamente 936, tá? Então perceba como é precisa a expressãozinha, né? Se você quiser jogar o valor n igual a 10 aqui, você pode fazer isso também, que vai dar a mesma resposta, é a mesma conta, mas eu acho muito... Porque essa fórmulazinha aqui, pessoal, ela é muito intuitiva, tá? Ela é muito intuitiva, você tem um aumento de 25% e mais um aumento de 2n%, com n sendo aqui o número de casas percorridas na ligação, que vai dar exatamente isso aqui, tá? Aí se você substituir aqui, vai dar exatamente o que eu fiz ali, né? Multiplicar por 1,45 dano base. Dano base é multiplicado por 1,45. Você pode também jogar aqui n igual a 10 nessa fórmulazinha, que vai dar a mesma coisa, tá? Muito bem, agora então vamos fazer um outro exemplo pra gente verificar de fato essa expressãozinha, tá, pessoal? Então, galera, eu montei aqui outra situação, né? Agora com portais aqui distantes, um caminho de ligação um pouco maior. E é por isso que jogar com portais aqui distantes, você maximiza muito o seu dano. Porque você faz com que esse caminho de ligação aqui, ó, do portal de entrada até o portal de saída, seja muito grande. Com relação, por exemplo, a se você estivesse batendo de maneira linear, né? Porque não é a distância do 4 até 1. Você não vai calcular essa distância aqui, ó, do 4 até 1, essa distânciazinha pequena. Você vai calcular a distância do caminho da ligação, do 4 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 1. Entendeu? Então, quando você calcula, quando você trabalha, quando você joga com portais aqui distantes, você faz com que esse caminho de ligação seja maximizado em 100%, aumentando assim o seu dano, de maneira extraordinária. Né? Não tanto assim, mas é um aumento bom, é um aumento assim que pode dar uma grande diferença na luta, né? Então vamos fazer o cálculo do dano para essa condição aqui, né? Para esse caso. O meu dano base, ele continua... Tá dando lag aqui. O meu dano base, ele continua em 646, né? Na ofensa. Esse dano base vai ser aumentado em 25%, só que em cima desses 25% vai ter outro aumento referente à distância do caminho de ligação. Tá, qual que é essa distância? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É 29. Aí eu pego 29 e multiplico por 2, né, que dá 58. Então, além do aumento de 25%, eu vou ter mais um aumento de 58%. Aí, 58 mais 25
dá 83, um aumento então de 83%. Então simplesmente eu vou ter que pegar o meu dano base, que é 646, e multiplicar por 1,83, que reflete o aumento. Então vamos lá, ó. 646 multiplicado por 1,83, que é a soma, esse 83 aqui é a soma dos 25, né, mais duas vezes a distância a distância do caminho de ligação, né? Aqui no caso deu 29, aí duas vezes 29 deu 58, aí 58 mais 25 dá 83. 25 mais 58, opa, peraí, 25 mais 58, 83, né? Então simplesmente eu vou pegar o meu dano base, que era 646, e multiplicar por 1,83, que dá 1182,18. Eu pego a parte inteira, 1182. Aí eu vou aqui, ó, 1182. Então é uma fórmula exata, né, para calcular o dano entre os portais. E o que a gente considera é a distância do caminho de ligação, né, e não a distância simplesmente entre os portais, como as pessoas dizem, né? Como o pessoal costuma dizer assim, quanto maior a distância entre os portais, maior vai ser o dano. Não necessariamente, né? É a distância entre o caminho da ligação. As duas coisas não são iguais. E também, eu vejo muita gente dizendo que a cada portal em campo o seu dano aumenta. E não, tá? Não aumenta. O número de portais em jogo, ele não influencia o dano final. Assim, com 4 portais é muito mais fácil fazer um caminho de ligação maior do que com 2 portais. Mas você poderia, para dar esse mesmo dano, é a mesma coisa de eu pegar 2 portais com uma distância de 29 casas entre eles, vai dar o mesmo dano. Não importando se tivesse 4 portais aqui ou somente 2, tá? O número de portais não importa, a distância entre os portais também, isso é subjetivo, isso não é o que importa ativamente, o que importa ativamente é o número de cédulas percorridas no caminho da ligação inteira entre os portais de entrada e saída, certo? Então são essas aí as variáveis na minha continha. Muito bem, então vamos a uma última observação. Então pessoal, tá aqui de novo aquela mesma formulazinha, né? E como um resumo de tudo que a gente viu aqui, que simplesmente o fato de eu bater pelo portal aumenta o dano em 25%, tá? Acrescentado a isso, o número de casas percorridas na ligação, N, também vai ocasionar um incremento em cima desses 25%. Então, por exemplo, como no exemplo anterior, se eu tiver um número de casas percorridas na ligação igual a 10, eu vou ter mais um incremento de 2 vezes 10, 20%. Então, 20% mais 25%, eu vou ter um incremento total, um aumento total de 45%. Então é só pegar meu dano final, é só constatar, né, que o meu dano final vai ser igual ao meu dano base multiplicado por 1,45, que é como se fosse fazer essa continha aqui considerando n igual a 10. Você pode fazer a continha ou você pode também fazer esse raciocínio lógico, né, esse raciocínio intuitivo aqui para ver o dano final. Então aqui você percebe que o número de portais não influencia e que o que importa é o número de casas percorridas na ligação, tá? É essa variável que importa, o número de casas percorridas na ligação. Então, para otimizar o seu dano, para aumentar o seu dano, você precisa aumentar o número de casas percorridas na ligação. Com portais equidistantes é uma boa estratégia, tá? Muito bem, pessoal, esse aqui é a fórmula nova, né, de dano, porque teve um nerf há alguns anos atrás, onde o número de portais influenciava, mas agora não influencia mais, e a gente calcula o dano dessa forma aqui. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa me perguntem, tá? E é isso aí, galera, beleza? Valeu, falou e até a próxima.